poucos minutos, grandes reflexões. Uma análise da vida, da história e da sociedade através de uma ótica bíblica e dos preceitos fundamentais de Cristo Jesus, com o pastor Adélio Júnior, pastor da Igreja Congregacional de Centro Sé, Bahia. Gente, essa é a cidade de Centro Sé, vocês estão vendo do alto, porque eu estou em cima de um monte, aqui próximo à cidade. Nós estamos já no escurecer. Eu gostaria de compartilhar com vocês e fazer uma reflexão sobre o toque de Deus. Mateus capítulo 8 e o verso 1, está escrito: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, disse-lhe: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Eu vou refletir com você hoje sobre o toque de Deus. O toque de Deus. Estamos numa época em que a gente entende muito bem o que é quarentena, o que é isolamento, entende exatamente o que isso significa. Por isso eu escolhi esse texto. Jesus desce do monte. Nos capítulos 5, 6 e 7, ele é o professor, ele está no Sermão da Montanha. E Jesus então, ao descer do monte, encontra uma realidade, um leproso. E o leproso, quando alguém se aproximava dele, ele tinha que cobrir o bigode e gritar: imundo, imundo. Era a forma de isolamento, de quarentena que eles tinham. Mas o leproso se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus diz: Quero, fica limpo. Mas eu quero pensar com você é que Jesus toca no leproso. Imagina qualquer um de nós sabendo que alguém está com coronavírus, por exemplo. Tendência, álcool gel, a tendência, máscara, e o quanto você puder se isolar de alguém que tem, é a recomendação. Agora imagine naquela época o que isso significava. Porque hoje ainda existe alguns remédios, algumas coisas, nós temos um relatório positivíssimo do número de pessoas que são curadas, e naquela época, aqui poderia ser um bacilo de Hansen, a hanseníase no caso, poderia ser outro tipo de lepra, que tudo era considerado como lepra também, mas Jesus se aproxima daquele homem, e aquele homem diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus diz: Quero, fica limpo. Mas o texto diz que Jesus tocou nele. Toque de Deus. Primeira coisa, o toque de Deus transformou o físico daquele homem. Porque o texto diz: imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Jesus deixou então que aquele homem fosse purificado completamente, limpo. Imediatamente o texto diz. Jesus diz: vai mostrar-te ao sacerdote. Entenda que a primeira coisa que você deve entender é que o toque de Deus é capaz de transformar todas as coisas. Curar o enfermo, esteja ele ou não com Covid, não importa. O toque de Deus é capaz de transformar tudo, o físico inclusive. Mas tem a segunda coisa: o toque de Deus transforma o estigma. Aquele homem agora é visto por todos, não mais como um leproso. Depois que ele sai dali, ele não está mais alguém com sua lepra, ele está limpo. Então, naquela cidade, ele não é mais o leproso. Ele já é alguém curado, ele já é alguém transformado. E se você olha para essa cidade, o toque de Deus, de fato, transforma. Você conhece pessoas com deficiência visual que não tem para onde ir, às vezes precisa pedir. Nessa cidade eu sou pastor. Nessa cidade eu já fui o secretário de cultura. Nessa cidade Deus me deu tantas oportunidades. As pessoas me conhecem. Nessa cidade eu tenho família. Nessa cidade, porque o tocar de Deus muda o estigma de qualquer pessoa. Aqui, Deus, de uma forma especial, eu conheci o Senhor na igreja. Mas entenda, não é apenas isso.
A educação que eu recebi, que meus pais puderam me dar, eu entendo como propiciação divina. Deus propiciou isso. Agora imagina aquele homem naquela época condenado a vida toda e o toque de Deus muda o estigma. Aquele homem era estigmatizado, não era ninguém naquele lugar, ele era escondido de todos, ele vivia num lugar isolado, mas depois que Deus toca aquele homem, agora Jesus vai mostrar-se ao sacerdote. Quando Jesus diz, vai mostrar-te ao sacerdote, chega lá porque ele vai te ver que você é limpo. Eu toquei em você, você foi purificado. O toque de Deus transforma o físico. O toque de Deus transforma o estigma. E o toque de Deus não deve ser confundido. Quantas vezes a gente prega e pessoas entendem o evangelho e dizem, não, eu sei que esse é o caminho certo, mas eu estou esperando Deus me tocar. Tiago capítulo 4, verso 17, diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, se você sabe que isso é o certo, então por que esperar um toque? Que toque? Você sabe que isso é o certo. Quando Jesus toca naquele homem, muda o físico, muda o estigma, e Jesus diz agora, vai mostrar-se ao sacerdote, porque isso vai servir de testemunho ao povo. Gostaria que você pensasse o que Deus já fez em sua vida. Você não pode testemunhar ao povo? E por último, eu quero lembrar de que aquele homem disse, Senhor, se quiseres pode purificar. Mas aquele homem tinha certeza que se ele tocasse em Deus, ou se Jesus tocasse nele, melhor dizendo, ele seria purificado. E Jesus disse, quero, fica limpo. Livro de Provérbios, capítulo 21 e o verso 1, está escrito, porque segundo o seu querer, ele inclina o coração do rei. O coração do rei está na mão do Senhor, como ribeiro de água, o coração do rei está na mão do Senhor. E segundo o seu querer, ele inclina. É Deus que inclina. Filipenses, capítulo 2 e o verso 13. Filipenses, capítulo 2 e o verso 13, esse texto é chamativo, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Você entende? Ele tem poder para isso. O leproso diz, Senhor, se quiseres pode purificar-me. E Jesus só diz, quero, fica limpo. Com uma palavra, ele criou a terra. Com uma palavra, ele criou tudo. Com uma palavra, ele purificou o leproso. O toque de Deus, nunca esqueça disso, muda o físico, muda o estigma e não deve ser confundido. Se você é tocado por Deus, saia, testemunhe ao povo, porque um toque especial aconteceu e acontecerá sempre que você pedir ao Senhor em sua vida. Graça e paz seja sobre você, em nome de Jesus. Minha esperança palavra que jamais desamparou, daquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, de ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Inscreva-se no canal, deixe seu like e marque o sininho para ser avisado de nova postagem. Deus te abençoe.